Pastor João Rodrigues com a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor André, pelo carinho, pela atenção. Ao irmão Eric, muito obrigado também, foi muito bom estarmos juntos hoje à tarde. Eu sou pastor da Assembleia de Deus em São Paulo, na cidade de Mongaguá, ao lado de Santos, Praia Grande, uma cidade bonita, graças a Deus. E hoje inclusive é culto lá na igreja, mas é um prazer estar com vocês. Vamos ler a Bíblia? Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Verso de número 8. Eu quero, desde já, me apresentar aos irmãos como será conduzida a mensagem. Eu quero que vocês tenham paciência, eu falo devagar, tranquilo. Então já vou me antecipar dizendo para os irmãos que nós vamos devagar, mas vai dar tempo até 9h10, amém? Mas vamos examinar a palavra. Eclesiastes capítulo 4, verso de número 8, assim está escrito: há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando e privando do bem a minha alma? Também isto é vaidade e enfadonha a ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem um, levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não quer mais aprender. Poder sentar. Queridos, eu vou compartilhar com vocês hoje de alguns princípios para se ter uma vida bem-sucedida. Para você, para alguns talvez que se arme quando falam sucedido, pode interpretar a questão de prosperidade. Então vou usar uma outra linguagem para você. Alguns princípios para ter uma vida sadia. Eu vou falar de 3. Eu lhe asseguro que se você praticar os 3, você vai ter menos problema. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi um homem chamado Salomão, que tinha tudo para dar errado na vida, tudo. Se alguém perguntasse para ele como é o nome do seu pai, ele ia ter dificuldade de dizer. Qual é o nome da sua mãe? Ele ia dizer Batseba. Mas para responder a respeito do pai, ele teria muito problema. Ele tinha tudo para dar errado na vida. Mas a Bíblia diz que Salomão se tornou um dos homens mais sábios da sua época
inclusive hoje no nosso tempo, para vocês terem uma ideia, dentre os brilhantes livros, literatura a respeito de liderança e de finanças, não necessariamente o mundo evangélico tem livros tão bons, tendo como biografia Salomão, como a literatura secular. Interessante isso. A literatura secular tem livros com a biografia de Salomão na área de liderança e finanças, melhor do que os livros religiosos. Por sinal, eu tenho alguns deles muito bons. E por que Salomão se tornou esse gênio? Ele não nasceu gênio. Ele se tornou um gênio. E ele deu uma dica como é que se conquista grandes coisas. Ele disse, deixou escrito: na multidão de conselheiros há sabedoria. Ele não disse na multidão de conselhos. Ele disse na multidão de conselheiros há sabedoria. Se fosse hoje, Salomão era assim, ele ia comprar um carro da Toyota. Ele viu o carro da Toyota, gostou. Ele estava ciente que ia comprar aquele carro. Só que antes de comprar o carro, ele chegava para alguém que tinha um carro, por exemplo, da Ford. O que você acha do carro da Ford? Perguntava para outro que tinha um carro, por exemplo, da Toyota, da Volkswagen. Por isso que Salomão se tornou um dos homens mais sábios, não porque ele era gênio, porque sabia usar a mente dos outros. Quer ser bem-sucedido? Aprenda a pedir conselhos, aprenda a ouvir. Não perca a chance de um bom bate-papo. Você acha que um cara só ia escrever tudo o que tem no livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares? Não existe isso. Salomão, ele tinha no seu palácio um grupo de 70 sábios, nas quais, quando ele queria tomar uma decisão, ou fazer algo, realizar algo, ele consultava todos eles e ali pedia informação. Quer ser bem-sucedido? Aprenda a ouvir a mente dos outros. E viu como é baratinho? É barato. E dentre os conselhos que Salomão deu, dentre muitos, deixou escrito, eu vou aplicar somente um com 3 princípios. Ele disse assim: existe tipos de gente que ele tem muita coisa, mas na verdade vive sozinho. Não tem parente, nem irmão, nem mãe, nem filho. Tem muito, mas vive só. E aí ele, aproveitando esse gancho, ele diz assim: olha, andar só não é bom. Porque se você cair, não tem como se levantar. Aí ele aumenta o nível dizendo assim: na verdade, o bom é andar no mínimo em 2. Porque se um cair, tem sempre alguém de pé para o levantar. Aí ele aumenta o nível dizendo: bem, verdade é a seguinte: perfeito e bom e excelente e total é andar em 3. Porque aí um cordão com 3 dobras não se quebra. Repitam, por favor: andar só não é bom. Em 2 é arriscado. Em 3 é garantido. Observe que ele pega a figura de uma corda, né? Uma corda com 3 nós não se quebra. E aí ele termina: o grande problema é quando a pessoa se torna velha e não quer mais aprender. Ele não está falando da velhice em relação à idade, ele está falando da velhice em relação à ignorância. Eu, quando era solteiro,
e não era crente, por bondade de Deus, eu nunca usei nenhum recurso, nunca bebi, nunca fumei, por bondade de Deus. Não tenho orgulho pessoal nenhum disso, por bondade de Deus. Mas eu tinha um hábito. Pense no moço que gostava de uma briga. Era o prazer. Quebrar tudo, chegar no restaurante, chutar a mesa, ver aquilo tudo para cima, provocar alguém para fazer cara feia para brigar. Pense numa coisa que era fascinante. E com base nesta experiência que eu já tive, e com esse relato de Salomão, alguns vão aceitar o que eu vou dizer. Não deve, somos crentes. Se numa briga tiver você e uma pessoa, você e um inimigo somente, dependendo da situação, pode cair para dentro. Um contra um, dá para encarar. Agora, se você estiver sozinho e tiverem dois inimigos, vou lhe dar um conselho. Não se antecipe, se defenda. Agora, se for você sozinho e três pessoas, vou lhe dar um excelente conselho. Corre, senão tu vai levar um pau. Corre, filho, corre que tu vai apanhar com força. Não vem nessa ideia do Jackie Chan, do Van Damme, isso é só em filme. Na realidade, se tu encarar, tu vai levar um pau bem dado. Um dá para encarar. Se for dois, não haja, reaja. Se for três, haja e reaja. Perna pra que te quero. Senão tu vai apanhar. Foi isso que Salomão estava dizendo, que um cordão com 3 dobras não tem para ninguém. Eu vou mostrar para vocês 3 princípios que, se você andar e viver com os 3, não tem inferno que consiga vencer a sua vida. Repitam, por favor. Andar só não é bom. Em 2 é arriscado. Em 3 é seguro. Vamos para os 3 nós. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou lhe mostrar 3 nós que, se você viver com esses princípios, não tem inferno que consiga te vencer. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 2. Se você tem caneta, é facinho o estudo. Se você tem caneta, é só você sublinhar uma palavra e uma frase que eu vou mostrar no texto. Esse negócio de anotar é interessante, porque toda vez que você faz uma anotação, o teu subconsciente traz à memória todo um relato no momento em que você precisar. Então é sempre bom você fazer uma anotação. Por isso que quem inventou o bloco de anotação ganhou muito dinheiro. Porque um detalhe na anotação te traz uma memória tudo isso. Agora, desde que a Bíblia seja sua. Um dia eu estava numa igreja, pastor, e a minha Bíblia tem muitas anotações. E antes de eu iniciar a mensagem, estava no momento do louvor, me veio uma ideia, mais uma ideia, eu fui anotando. Aí o irmão que estava do meu lado falou assim, ele se virou para mim e falou: irmão, sangue de Jesus tem poder. Pense na cena, eu estou aqui de boa, cuidando da minha vida, com a minha Bíblia. O irmão vira para mim: irmão, sangue de Jesus tem poder. Os irmãos adorando a Deus, cantando. Aí eu virei para ele e falei: o que foi, irmão? Está passando mal? Eu falei: irmão, isso aí é a palavra de Deus. O irmão está riscando a boca de Deus. A Bíblia é minha ou é sua? Vai cuidar da sua vida, irmão, que você ganha mais. Os irmãos cantando e 2 obreiros brigando no púlpito.
E Deus me usou com força. Pense no Deus que me usou. Então, se a Bíblia é sua, faça anotação. E ninguém tem nada a ver com isso. Verso de número 2. Presta atenção. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que, repitam todos por gentileza, já receberam a sua recompensa. Galardão é a mesma coisa de recompensa, tá? Então aí você tem, quando deres, então você grifa essa palavra, deres, e esta frase, já receberam a sua recompensa. Já achamos o primeiro nó, dar. Segundo nó, da corda, verso de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Repitam, por favor. Recompensará. Verso de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que, repitam todos, já receberam o seu galardão. Está aí os 3 nós de uma corda. Repitam todos. Dar, orar e jejuar. Pronto, podia acabar a mensagem aqui. E se você vê na sua Bíblia aí, no capítulo 6, a introdução da narrativa é esmola, oração e jejum, que é o dar, orar e jejuar. Então vamos pensar, não precisa voltar ao texto, vamos pensar o que Salomão disse. Repitam, por favor. 1, não é bom. 2, é arriscado. 3, seguro. Já está entendendo alguma coisa aí? Tem pessoas que eles querem ser próspero materialmente, orando. Eu tenho uma notícia para você. Está errado. Você não vai conseguir prosperidade orando. Tem pessoas que querem receber unção, dando dízimo, oferta e dinheiro. Está errado. Você não vai receber poder dando dinheiro. Tem pessoas que querem ter uma vida completa jejuando. Está errado. Você não vai conseguir. Eu não preciso nem interpretar, o texto já dá a resposta. Quando, pois, deres uma esmola, quando der uma esmola, é oferta, é uma doação. Quando deres, tal, o que diz no final? Já receberam o seu galardão. Então, é simples. Quando eu dou, eu recebo o galardão do dar. E quando eu oro, eu recebo o galardão do orar. Quando eu jejum, recebo o galardão do jejuar. Está escrito no próprio texto que o galardão é de acordo com a espécie da atitude.
Quando você orar, você vai receber o galardão de ter orado. Quando você jejuar, você vai receber o galardão de ter jejuado. Quando você dá, você vai receber o galardão do dar. Cada um segundo a sua espécie. Repitam, por favor. Desculpe, é apenas uma questão de dinâmica, mas eu não gosto disso. Mas é apenas para entendermos. Repitam: dar, orar e jejuar. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês aqui. Por que Jesus ensinou isso? Ele não poderia fazer sistematicamente, separado, mas por que ele colocou os três no mesmo assunto? Vamos primeiro para os adversários. Os adversários. Dar. O adversário do dar, porque para receber um galardão, uma recompensa, isso é o resultado de um processo. E esse processo implica no quê? Vencer o adversário. Senão não recebe o galardão. Então, o galardão para quem dá é porque ele venceu um adversário. Qual é o adversário? Mamon. Mamon, o Deus do dinheiro. O adversário do orar chama-se principados e potestades. Está no livro de Daniel, um exemplo. Daniel estava orando, a Bíblia diz que no começo das suas súplicas, Deus já tinha ouvido a oração dele. Por que a resposta só veio no 21º dia, sendo que Deus já tinha ouvido desde o primeiro? Porque Daniel estava persistente na oração, por isso que ele foi recompensado pela oração. Então o inimigo da oração são os principados e potestades. E o inimigo, o adversário do jejum, chama-se a carne. As obras da carne, Gálatas capítulo 5. É fácil. Tem pessoas que dizem assim: eu vou jejuar para ter uma vida de santidade, para ter uma vida espiritual completa. Eu quero dizer que a sua intenção foi boa, mas o seu resultado não será completo. Porque o jejum só serve para uma coisa. O jejum não faz ninguém espiritual. O jejum só serve para uma coisa: sacrificar a carne. Mais nada. Inclusive existe uma dificuldade, porque algumas pessoas, quando estão com problema, pega a pessoa e coloca para orar. Quem está com problema de tentação, problema na carne, de Gálatas capítulo 5, não adianta orar que não vai resolver. O remédio para esta pessoa é jejuar, sacrificar a carne, punir ela. Orar piora. O jejuar só serve para uma coisa: sacrificar a carne. O orar só serve para uma coisa: estar mais perto do céu. Uma pessoa que tem uma vida de oração, o diabo não passa nem perto da sombra dele. Imagine perto dele. Mas nem da sombra o diabo não passa. Porque a oração faz a pessoa ficar mais perto de Deus. O dar, só serve para uma coisa: ter uma colheita financeira. Uma pessoa que é dizimista, uma pessoa que é ofertante, ela recebe o galardão, independente de ser crente ou não. O sol nasce para todos. Vamos lá? Por gentileza. Dar, orar, jejuar. Mamon, principados, as obras da carne. Um dia estávamos na igreja e uma pessoa caiu
em um pecado. E aí juntou a comissão e disse assim: tá vendo? Estava enganando a gente, falava em línguas, estava na igreja aí esse tempo todinho enganando, se prostituindo. Irmão, mas bateram com força nesta pessoa. E aquilo se espalhou na igreja dizendo que a pessoa estava enganando. Deixa eu contar um negócio para você. A pessoa não estava enganando ninguém. Inclusive tem um conceito errado dentro de algumas igrejas, principalmente evangélicas, que diz o seguinte: quando uma pessoa comete um pecado, se prepare que Deus agora vai arrancar tudo. E aí alguns ficam doidos, fica igual o salmista no Salmo 73, quanto mais o cara peca, mais rico ele fica. E tem gente que fica doidinho, como é que pode? Só vive com a vida toda atrapalhada. Eu conheço aquela pessoa com a vida toda atrapalhada, só tem uma casa boa, é carro bom, e Deus não pega ele. Não vai pegar, Deus não vai pegar. Por que Deus não vai pegar, pastor? Por um motivo: a pessoa é dizimista, é ofertante, então ela recebe o galardão, a recompensa do dar. Amém? O que acontece é, como esta pessoa tem tentações na carne que não consegue vencer, ela tem uma vida pessoal de prosperidade, porém uma vida social ridícula. Por quê? Porque não jejua. Não é que a pessoa não presta, é que a pessoa, infelizmente, está andando com um nó ou dois nós da corda. Andar com um não é bom, dois é arriscado, tem que andar em três. Você pega a pessoa, pega a ficha da pessoa, mas essa pessoa é dizimista, é ofertante. E por que essa pessoa caiu na prostituição, caiu na droga, não sei o quê? Por um motivo. E Deus não vai arrancar nada dessa pessoa não, porque ela tem que, isso é uma lei que não muda. A pessoa vai receber a colheita daquilo que está fazendo. Da mesma forma que vai receber a colheita do quê? Já que não jejuou, as obras da carne veio e destruiu a pessoa. Você quer ver o contrário? É que isso é mais fácil, ou melhor, mais difícil de entender. Mas você quer ver o contrário? Por que tem gente que ora muito, mas você vira de ponta cabeça, nem moeda sai do bolso? E ora muito. Tem gente que tem dificuldade de falar em português, só fala em línguas. De tanta espiritualidade. Mas só vive de favor. E quem vive de favor, o preço que se paga chama-se humilhação. O que lhe adianta ter uma vida espiritual tão rica e viver de humilhação, de favor dos outros? Eu conheço um irmão, chama-se Valtinho, um amigo meu em São Paulo. Ele não dá a paz do Senhor. Quando ele chega perto de você, ele fala assim. Conhece alguém assim que quando ele chega parece o ciclo de oração chegando, um mantra chegando? Quando você vê ele já chega assim. Irmão, você fica até com medo. Aí ele pega na mão assim o Valtinho, quando ele pega a mão fica assim. Quando nós vamos à vigília, pastor André, a vigília começa às 10 da noite até as 5 da manhã. 9 horas o Valtinho já está lá, na vigília. 9 da manhã, ele dobra o joelho, e não é dormindo não. Até as 5 da manhã, orando em voz alta, sem repetir. Mas também quando termina a oração, a vigília, tem que o irmão dar dinheiro para ele pegar o ônibus de volta. Outro vai fazer uma vaquinha para dar uma cesta básica para ele. O que adianta ter uma vida espiritual tão nutrida e estar desnutrido materialmente? O que adianta? Amém. Tem gente que é assim, que ora muito, ora barbadade, irmão, você fica, meu Deus do céu, como é que... E tem uns que falam umas línguas tão bonitas, que é um negócio assim, fantástico.
Não é generalizando, não. Mas não gosta de trabalhar, não corre atrás. Mas é espiritual barbaridade. As coisas não se misturam. Não se misturam. Se uma pessoa é dizimista, ofertante, pode ter uma vida de promiscuidade, pode não orar, pode não jejuar, isso é fato. Vai colher tudo o que fez de certo, vai colher coisa boa, e o que não está fazendo, porque a Bíblia diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Deus não vai punir ele. Então tem gente que ora muito, mas é duro. Tem gente que não ora nada, é cada vez mais rico. Eu estava em Maringá, e aí um amigo meu falou: João, amanhã eu vou te apresentar um cara, ele não é da minha igreja. E até brincou comigo, falou: gostaria que fosse. Mas ele não é da minha igreja, mas ele é amigo meu. E o pastor dele é amigo meu. Amanhã nós vamos almoçar com ele. Vou chamar esse cara, se ele estiver na cidade, para almoçarmos juntos. E esse meu amigo, o pastor, falou assim: João, não desvia, porque o cara é doideira. Eu falei: eu desviar? Que é isso, cara? Eu desviar? Moço, eu sou pastor, rodado, experimentado, tarimbado. Eu desviar? Estou avisando, não desvia. No outro dia ele chegou lá com esse. Aí o cara estava na cidade, chegou lá com um carrão. Pense num carro do cara. Aí o pastor: João, esse aqui é o pastor João, meu amigo, vamos almoçar. E o cara, no primeiro momento: paz, senhor, pastor, amém. Entramos no carro. De 10 palavras que o cara falava, 12 ou 13 era palavrão. Falei-me. Eu pensei que eu era forte. Chegamos no restaurante para almoçar. E eu estava no banco da frente, do passageiro, e esse meu amigo pastor atrás. E o cara falava e olhava do espelho assim no retrovisor, e o meu amigo atrás. Tipo assim, falei, não desvia não. Chegamos no restaurante. De cara, o garçom: geladinha, tem? O cara tem. Falei: volte. Pense num trem doido. E nós almoçando, e o cara só na cerveja, comendo cerveja. Meu Deus do céu. Pense num homem doido. Eu não dei conta. Eu disse: eu preciso aprender com esse cara. Eu falei: irmão, me diga uma coisa. Fala para mim. E a conversa dele é essa: não, a semana que vem eu vou estar viajando, tenho que ir para a Alemanha e tal, tenho que voltar e tal. Eu disse: irmão, me conta um negócio para mim. Tu é crente mesmo, miséria? Fala esse trem para mim. Fala que eu não estou dando conta de ficar só te ouvindo, não. Me conta. Ele disse: pastor, presta atenção. Eu sou crente. Eu comigo: está difícil de acreditar, mas tudo bem. A minha mulher é crente. Minhas filhas crente. Minha mulher, pensa num cara doido, sou eu. Eu fico 15 dias aqui, 20, 15 dias na Alemanha, que eu tenho uma empresa aqui, tem empresa lá. A minha mulher sabe que eu não dou conta mesmo, eu sou um cara meio louco. Não vou contar para você não desviar igual eu fiquei desviado. Eu não dou a separação para minha mulher, porque eu estou de pé, porque eu tenho uma mulher que ora e é uma benção à minha família. Embora na minha casa eu tenho o meu quarto, que é meu com a minha mulher, e também tenho um quarto, que quando nós briga eu durmo no outro quarto. E geralmente eu durmo mais no outro quarto. Falei: pense num homem doido. Ele disse assim para mim, e bateu no peito: e eu sou crente, do jeito dele. Quando eu vou à igreja, porque não tenho muito tempo, o meu negócio é só com o meu pastor. Então, tipo assim, se ele congregasse aqui, quando ele chegasse ali na porta, ou no estacionamento com o carro, se um obreiro arriscasse, só arriscar, falar assim: oi, irmão, sumido, é bom nem apertar a tecla SAP.
Vocês não imaginam. Não aperte a tecla SAP. Quando ele chega na igreja, ele chega. Pastor, meu pastor, estou aí. O senhor falou que o senhor inaugurou uma igreja onde hoje? Que bairro? Tangará. O pastor disse aqui hoje que inaugurou uma igreja no Tangará. Se ele fosse membro dessa igreja, a família dele, e ele estivesse aqui hoje, e o pastor falasse ao contrário: irmãos, nós vamos construir uma igreja no bairro do Tangará. Sabe o que esse cara faz? Termina o culto. Pastor, meu pastor, estou indo embora. Amanhã o senhor tem um tempo para mim? Sim. Ele disse: pastor, eu sou um cara perturbado, arrebentado, sei das minhas fraquezas, mas o diabo não arranca um centavo meu, porque de uma coisa eu sei, ele só sabe fazer isto. Pastor André, fala para o arquiteto e o engenheiro conversar comigo, e que dia que o senhor quer inaugurar a igreja? Ele só sabe fazer isto, construir igreja. Mas não é construir não, ele entrega na chave, com cadeira, com instalação, com tudo. Ele disse: pastor, o diabo não pega nenhum centavo que é meu, porque eu aprendi desde quando eu me converti, que dízimo e oferta repreende o devorador, e isso o diabo não põe a mão no que é meu. Cada vez mais rico. Então o que acontece com um cara desse? Ele tem a colheita do dar, mas como ele não ora e não jejua, ele é o quê? Uma corda com um nó só. É uma corda com um nó só. Você quer ver um outro exemplo? O povo de Israel. Algumas pessoas chegam e dizem assim: não, mas Israel era abençoado, Israel foi próspero. A Bíblia diz que durante 40 anos não faltou sapato, não faltou nada, e durante a noite uma coluna de fogo, e durante a noite a coluna de fogo, durante o dia uma nuvem. Quem olha assim pensa que Israel orava tanto, né? Orava? Aonde foi que você viu isso? Pensa num povo que murmurava. Mas por que não faltava nada para Israel? Êxodo capítulo 25. E disse Deus a Moisés: diga ao meu povo que me traga uma oferta segundo o seu coração. E deu a lista. Irmãos, não faltava nada para Israel por um motivo: porque eles tinham o hábito de dar. Mas moralmente penso num povo estranho. Casavam e tinham relações com moabitas e com mulheres estrangeiras. O que é certo, é certo. E o que é errado, também é errado. O errado não é certo, e o que é certo não é errado, de forma alguma. Agora presta atenção. Uma pessoa que ora, o diabo corre a milhão. Irmão, uma pessoa que tem vida de oração, o diabo não brinca. O diabo não chega nem perto, porque sabe que ali tem fogo e unção de Deus na vida daquela pessoa. Uma pessoa que jejua, irmãos, pode vir, se for um homem, pode vir um mulherão que for, ele não cai, porque tem uma vida de jejum. A carne está sacrificada. Quando você vê alguém falando palavrão, quando você vê alguém na tentação, com a obra da carne, você fala para essa pessoa: filhinho, filhinha, é bom você tirar um tempo para jejuar. Você precisa de jejum para sacrificar a carne. Porque tem pessoas que querem, por exemplo, vocês conhecem na Bíblia um relato de que havia um culto em uma espiritualidade muito grande, e chegou um cara e disse assim: diga aí qual é o preço aí que eu tenho dinheiro para comprar esse negócio de dons espirituais. Pedro disse o que para o cara? Esse dinheiro fique para a sua perdição. Dinheiro não faz ninguém espiritual. Dinheiro faz a pessoa ser próspera, mas não significa que é espiritual. Dinheiro não compra batismo com o Espírito Santo. Dinheiro não compra vida espiritual. Não compra.
Cada coisa no seu lugar. Quer ver um outro exemplo? Paulo e Silas na prisão. E Pedro também, em outro momento, em Atos 12, estava na prisão. Adiantava ter dinheiro ali? Como foi que as celas se abriram? Oração, porque era uma briga espiritual. Aprenda isso. O que resolve com dinheiro, não adianta orar, é só dinheiro. O que resolve com oração, não adianta dar dinheiro, é só com oração. Havendo gastado tudo que tinha, não houve cura. E quando chegou até Jesus, a mulher foi curada. Por quê? Ali não era assunto para dinheiro, era assunto para poder. Oração. Daniel estava no palácio. Adiantava ter dinheiro? Adiantava orar? Não. Ali era uma questão de contaminação do corpo. Comer, desfrutar das iguarias do rei. O que Daniel fez? 2 jejuns. Um de 10 dias e outro de 21 dias. Ele disse, o assunto aqui, meu filho, não é orar não, é jejuar. E um jejum, a Bíblia diz que ele comeu legumes e bebeu água. E no outro jejum, a Bíblia diz que ele comeu apenas carne e vinho. Cada coisa no seu devido lugar, meu irmão. Você quer vencer as tentações da carne? Tem uma vida de jejum. Jejua, que você não cai. Você quer ter uma vida espiritual, sentir a presença de Deus? Ore, porque uma vida de oração é sentir a presença de Deus. Você quer ver a prosperidade na sua vida? Seja dizimista e ofertante. Não tem para ninguém. Imagine se você tiver uma vida de oração, de jejum e de dar. Imagine o que pode acontecer com você. Imagine